quanto a sua família e você gastam de saúde, né, com despesas de saúde todo mês? É o quê? Algo em torno de R$ 1.000, 3.000 ou até R$ 5.000, que é o que foi aprovado e entrou em vigor a partir dessa semana ali pela Assembleia Legislativa com relação ao auxílio saúde, um novo benefício que foi criado para os deputados estaduais do Ceará. Ou seja, a partir de agora, do dia 1º de março, os deputados estaduais cearenses vão ter direito, além do salário de R$ 33.000 que todo deputado tem, de um extra de R$ 4.950 a título de auxílio saúde, né? Lembrando que antes mesmo da criação desse benefício, os deputados já tinham ali direito, já conseguiam muitas vezes repassar as despesas que eles tinham com planos de saúde para a chamada verba de desempenho parlamentar, ali que é um valor que cada gabinete tem para o exercício do mandato. Então tá aí mais um penduricalho, mais um benefício que é criado aí para os nossos deputados estaduais. Há quem defenda, dizendo que isso já é uma coisa praticada nos outros poderes, no judiciário principalmente, e que também outras assembleias do Brasil já aplicam esse tipo de benefício. E o que você acha disso? Acha que é um direito, que é justo, ou que tem um pouco de mordomia nessa história? Deixe os seus comentários aí que a gente traz. E a gente está aqui hoje no café do Espaço Povo de Cultura e Arte para mais um Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço sagrado de todo sábado, onde a gente traz aqui seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproxima você, né, o assinante do Povo Mais, da nossa produção aqui. E é aqui nesse espaço bacana, aconchegante aqui, já tomei o meu cafezinho, que a gente começa a trazer a participação de vocês aqui. O primeiro comentário é do assinante Francisco Filho, né? Ele comenta uma coluna do colega aqui, Henrique Araújo, que fala o seguinte: o deputado diz que André Fernandes é infantil e cobra apoio para 2026. Ali era o grupo do Capitão Wagner falando sobre a possibilidade de uma coligação unindo partidos de oposição na eleição do estado aqui do Ceará em 2026. E diz aqui o Francisco Filho: nem precisava o deputado falar, sua infantilidade é facilmente perceptível no seu discurso. Muito jovem e ainda muito inexperiente, ele diz aqui do André Fernandes, né? E que mês, né? Foi o mês de fevereiro para a oposição do Ceará. Começa ali no início com o Roberto Cláudio, do PDT, e o Capitão Wagner, do União Brasil, indo na Assembleia Legislativa, se reunindo com vários outros deputados, inclusive do PL, e propondo ali, né, uma criação de um blocão. Eles partem desses partidos, PSDB, ali, o Cidadania, o PDT, o União e até o PL, juntos na eleição de 2026 contra a hegemonia do PT aqui. E por um momento até pareceu que essa coisa ia vingar, viu? Nessa visita do Capitão Wagner e do Roberto Cláudio pela Assembleia, conseguiram juntar muita gente em torno dele, mas aí vem uma semana depois o deputado André Fernandes, que é hoje a principal liderança da oposição, principalmente em termos de votos mesmo, saiu muito fortalecido na eleição de 2024, é o principal líder do PL hoje aqui no estado, e aí vem o André Fernandes uma semana depois dessa articulação do PDT e do União, e joga um balde de água fria, né, dizendo ali que o PL vai indicar tanto o candidato ao governador como as 2 vagas ao senador, ou seja, ele não parece estar muito interessado em negociar com esse pessoal, não. E, Francisco, essa é uma questão que você coloca que, né, aí vai depender, concorda ou não, é infantil ou não, muita gente pode achar que sim ou não, mas eu acho que essa decisão do André Fernandes vai um pouco além disso, não é só imaturidade que fala, eu acho que tem também um pouco de estratégia política com relação ao grupo do PL aqui no estado. O PL tem muita gente que está crescendo em votação, então tem uma perspectiva de disputar esses outros espaços e talvez não tenha muito interesse em vir gente de outro partido pegar um pouco o protagonismo deles. Hoje tem uma tese ali, uma corrente muito forte no PL, que acha que disputar o governo do estado pode até disputar, mas é uma disputa muito difícil para um partido que não tem tanta presença no interior, que ainda está começando a se articular. Mas a vaga do Senado, como serão 2 em 2026, tem muita gente que acha ali dentro do PL que pelo menos um dos senadores eles elegem. E eu acho que o André Fernandes pensa um pouco dessa maneira, que eles conseguem fazer um senador, então não é do interesse deles nem que seja, né, um candidato que venha desse grupo de fora, como um Capitão Wagner, por exemplo, que não é necessariamente ligado ali ao grupo do André Fernandes, e nem que seja um outro candidato que vai dividir votos.
Acho que há um interesse ali de ter um candidato protagonista e que seja do grupo ali unha e carne do bolsonarismo do Ceará. Então, maturo, imaturo ou não, eu acho que tem um pouco de estratégia aí do André Fernandes que vale a pena prestar atenção, principalmente se o candidato deles for, como está se anunciando hoje, o Alcides Fernandes, pai do deputado. Então, tem até uma questão familiar nisso aí. Então, vamos ficar de olho para ver quais são os próximos movimentos. E vou trazer agora aqui um segundo comentário sobre a coluna Os Riscos de Ver a Política como um Teatro, do nosso ombudsman, o João Marcelo Sena. Comenta aqui o assinante Marcos de Andrade. Capitão Wagner deve saber muito bem que o Código Penal não admite tortura aos presos. E a Daiane do Capitão, que é a esposa dele, deputada federal aqui pelo Ceará, deveria saber que a Constituição Federal garante a ampla defesa a qualquer cidadão. E se ela acredita que criminosos não devem ter direito a tal recurso, elabora um projeto de lei alterando a Constituição Federal. Afinal, é essa uma das funções dos congressistas, diz aqui o Marcos de Andrade. Ele comenta, né, aquela polêmica que a gente teve no início dessas semanas agora, na segunda quinzena principalmente, de fevereiro, que foi o Capitão Wagner divulgou um vídeo ali, um vídeo com um aspecto meio de forjado, parece meio com uma dramaturgia, uma coisa meio novelesca, da família dele tomando café, né, muitos ângulos de câmera, um discurso meio ensaiado, e que comenta aquele episódio, né, do assassinato da jovem Natania Alves, que foi raptada e assassinada quando deixava uma igreja ali em Quixeramobim, um crime brutal que chocou a sociedade cearense como um todo e principalmente, né, a população ali do Sertão Central. Então, houve muita polêmica com relação ao próprio forma como o Capitão Wagner tratou o caso, nesse tom novelesco ali, de ter uma coisa meio com enredo, jogo de câmera. Tem gente que achou que faltou um pouco ali, né, de tato para um crime que sensibilizou tanto, que chocou tantas pessoas. Enfim, eu não entro nem nesse mérito com relação se valia a pena ou não usar, né, como dizem, uma tragédia desse tipo para gravar uma manifestação política de oposição ao governo do Eumano. Eu vou mais no mérito do que o capitão falou, até um pouco em linha do que o nosso assinante comenta aqui. O capitão, né, a quem é importante dizer aqui, eu reputo como um político sério, experiente e bem acima da média de muitos aqui do estado, mas acho um discurso bastante infeliz dele nesse vídeo. Ele questiona ali as próprias perguntas que o juiz faz na audiência de custódia com pessoas que são presas, né? Que é um protocolo do direito brasileiro que o juiz pergunte se o preso foi torturado e tudo mais. E o capitão questiona isso como se isso fosse algum tipo, né, ali de perseguição contra policiais ou uma regalia com relação a presos, quando isso é um protocolo estabelecido há mais de 5 décadas no Brasil, não tem relação nenhuma com governos de esquerda, não tem relação nenhuma com o PT, como ele indica ali. É um protocolo que é seguido desde tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil aplica há mais de 50 anos e que, né, são aplicados no mundo inteiro. Se pergunta que tipo de país que não tem esse tipo de preocupação com pessoas presas. Você provavelmente vai chegar numa lista de países que não são muito referência, nem deve ser para ninguém com relação a julgamentos justos, né? Até porque muitas vezes esse tipo de protocolo vai acabar sendo utilizado para pessoas que foram presas, detidas injustamente, né? Pessoas que podem ser provadas inocentes depois. Então, esse tipo de coisa é importante para garantir ali um mínimo de direitos humanos. E, enfim, não precisa ir longe, é só pegar os próprios Estados Unidos da América. Muitas vezes são referência para esse pessoal mais da direita e para o próprio Capitão Wagner. Se questione como é que funciona lá a questão dos Miranda Rights, né? O Miranda Warning. Vocês já devem ter visto muito em séries e filmes americanos, que um protocolo que o policial tem que dizer para a pessoa que ele está aprendendo: você tem o direito de permanecer em silêncio, você vai ter um advogado, tem um telefonema, tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. Em muitos estados dos Estados Unidos, não cumprir esse aviso protocolar básico pode anular o processo todo, como também prejudicar e gerar processo administrativo para o policial que faz aquela prisão. Então não é uma exclusividade do Brasil, não é uma invenção do PT, como o capitão fala nesse vídeo. E tem um outro ponto problemático que ele chega a questionar a defensoria pública, né? Ele fala, vai ter um defensor pago pelo Estado para defender. Ora, a prestação
jurídica, de assistência jurídica gratuita, é um elemento fundamental da Revolução Francesa, né? A gente está falando de coisa de mais de 2 séculos para trás. E o capitão cita a Defensoria Pública ali falando, olhe a mudança de mentalidade que o PT promoveu. Então é um discurso completamente equivocado. Essa questão da Defensoria sempre existiu quase nos fundamentos jurídicos brasileiros há uns 100 anos, pelo menos, e foi formalizada na Constituição de 88. Então o capitão pode até questionar, mas associar isso ao PT é um erro, né, de fato, de informação. Tem pelo menos ali quase 20 anos entre a promulgação da Constituição em 88 e a primeira eleição de um governo petista. Então me incomoda, acho um pouco problemático, né, que um direito básico, fundamental, que muitas vezes vai ajudar a salvaguardar, né, até um julgamento justo ou direito, não é o caso aí de Quixeramobim, tudo indica que foram prisões corretas, rápidas, com relação a quem cometeu um crime bárbaro, que tem que ser punido com todo o rigor da lei, mas que há necessidade de que o Brasil tenha protocolos básicos para garantir, pelo menos, julgamentos justos, tratamentos justos para as pessoas, é fundamental, né? Até porque, como eu disse, muitas vezes gente inocente vai acabar sendo detida e há um tempo até que esse processo ande para provar a inocência dessas pessoas. Complicado, principalmente como o objetivo principal do vídeo, como parece no caso do capitão, é atacar um adversário político. Eu acho que não é o direito fundamental da população que deve ter nesse caminho aí, ser pisado aí, ser colocado de alguma forma em segundo plano. E vamos agora para o último comentário aqui do nosso assinante André Jales. Ele comenta uma coluna, um artigo, na verdade, da nossa articulista Juliana Diniz, professora de Direito da UFC. Ela conta, Bolsonaro no banco dos réus, desculpe, e agora? E o assinante André Jales comenta, olha, há um fator muito importante para a eleição de 2026 no Brasil que não foi considerado no texto. Como estará os Estados Unidos? Calma, André. É aquela história, né? Eu entendo o seu ponto, mas eu não acho que a Juliana tem a obrigação ali, nem consiga abarcar todas as questões possíveis num artigo, né? Ainda mais um artigo muito objetivo ali dela, em que ela está tratando especificamente do envio, né, da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Jair Bolsonaro com relação àquelas acusações de tentativa de golpe de Estado ali, ao longo ali do processo eleitoral de 2022 e o início do ano de 2023. Então acho que a Juliana se prende muito na análise objetiva do direito e como vai ser andando, né? Essas questões aí de como vai ser a eleição, como vai estar o impacto americano, podem ser temas para próximos artigos dela, né? E aquela história, eu acho assim, daí dando a minha opinião, é claro que, né, os Estados Unidos são um fator muito importante, determinante, né? É um país muito forte, tem uma relação econômica e política, histórica com o Brasil, mas é aquela história, eu não sei se a gente deva se guiar por isso, né? O próprio Alexandre de Moraes deu uma declaração nessa semana dizendo, né, que nós deixamos de ser colônia em 1822, já tem um tempo aí com relação a isso. E além disso, eu não sei nem se o Brasil está alto assim na escala de prioridades do governo americano, né? Eu acho que toda e qualquer solução para os brasileiros a gente tem que resolver entre nós mesmos e não ficar olhando para governos lá de fora. Mas enfim, essa é a minha opinião. E esse foi, né, o nosso Pra Começo de Conversa, aquele espaço tradicional de todo sábado que a gente sempre está aqui trazendo suas críticas, comentários, sugestões. Participe com a gente, deixe um comentário aí, você pode enviar um e-mail para o nosso relacionamento@opovo.com.br, comentários no Instagram, né, do Povo Mais, e também comentários dentro das reportagens do nosso plataforma, inclusive vários dos que eu trouxe aqui hoje foram isso. E, enfim, todo sábado a gente está aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo Pra Começo de Conversa.